Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 da Recarga. Esse encontro, né, esse evento online em que a gente está buscando fundamentalmente realinhar o nosso coração para entrar em um novo trilho de produtividade, em um novo caminho, né, para sermos verdadeiramente produtivos com o coração centrado no Evangelho. Bom, para quem está chegando aqui por esse vídeo, vale a pena apenas mencionar rapidamente, eu sou Além Porto, eu sou pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e eu tenho falado sobre vários assuntos aí na internet, e um deles em especial é como depois da queda a nossa resposta aos chamados de Deus para servir no mundo foi bagunçada e como por meio do alinhamento do nosso coração nós podemos voltar a servir, a cumprir os chamados de Deus para nós de uma forma melhor, mais adequada, de uma forma mais efetiva, né? Então é por isso que a gente fala sobre produtividade. A recarga é esse caminho para a gente recarregar as nossas baterias e poder resgatar um pouco da alegria, da graça, da disposição nesse caminhar, né, servindo a Deus no mundo. Bom, se você está chegando aqui por esse segundo vídeo, seja muito bem-vindo, mas eu quero indicar para você, eu quero recomendar que você volte lá para a aula de número 1 e você assista também, porque a aula 1 prepara o terreno para o que a gente vai fazer aqui na aula 2, ok? E vale lembrar que todas essas aulas estão por tempo limitado disponíveis, então fica atento, né, para você não perder nada. Antes da gente entrar já propriamente no conteúdo da aula de número 2, eu quero agradecer vocês pelo feedback que eu tive, né, da aula de número 1. E foi muito bom ver como vocês mergulharam nesse assunto, realmente pensaram acerca da aula, vocês se identificaram, né? Eu sou otimista, ou tenho a tendência mais para o pessimismo, ou eu fico, né, transitando de um lado para o outro. Saber que vocês estão verdadeiramente refletindo sobre esses assuntos é muito encorajador, né? Até para que a gente possa continuar fazendo algo assim, para que a gente possa caminhar juntos nessa trilha, né, de alinhamento do coração para servir melhor a Deus. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, né, conectada a essa resposta que vocês estão me dando, é que, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um movimento interessante aí, que é uma pessoa coloca e diz, olha, essa é a minha situação, eu gostei desse vídeo porque eu estou passando por isso, por isso, por isso, e esse vídeo se encaixou ou se conectou totalmente com aquilo que eu estou experimentando. E de repente você percebe que há uma primeira identificação, né, entre as coisas que eu estou falando e aquilo que vocês estão experimentando. Primeiro porque nós somos, né, todos seres humanos. E segundo, porque existem de fato especificidades que nos conectam, lutas próprias, né, que podem nos tornar mais próximos uns dos outros. Mas o que era interessante é que nesses comentários, essa pessoa que se identificou comigo falava um pouquinho da situação dela e de repente vinha uma outra pessoa e dizia, eu estou passando exatamente pela mesma coisa que você. E aí você já tem não só uma identificação comigo, que estou falando aqui, né, na aula, no vídeo, mas você tem uma identificação entre o próprio pessoal do grupo. E por que é importante chamar atenção para isso, destacar isso? É que talvez alguns de vocês chegaram a essa recarga se sentindo muito isolados, muito sozinhos, pensando que, de certa forma, a luta que vocês experimentam é quase uma luta exclusiva, né? Ninguém entende vocês, ninguém sabe aquilo pelo que vocês estão passando. E aí, nesse senso de isolamento e de solidão, se torna muito mais difícil caminhar durante esses desafios, ou caminhar por esses desafios.
E eu quero encorajar vocês a perceber como vocês estão diante de um grupo de pessoas que estão passando exatamente pelas mesmas lutas, pelos mesmos desafios, pelas mesmas tensões, pelo mesmo cansaço, pelo burnout, pela ansiedade, pela confusão, pelo desânimo, pela procrastinação. Tem um monte de gente passando pelas mesmas lutas, trilhando os mesmos caminhos que vocês estão trilhando agora. Isso deve ajudar vocês a perceber que vocês não estão sozinhos nessa luta e que, se vocês abrirem bem os olhos, vocês não apenas vão olhar aqueles que estão, de certa forma, sofrendo igual a vocês, mas vocês vão encontrar parceiros de caminhada, gente com quem vocês vão poder orar, com quem vocês vão poder abrir o coração, gente que vai poder entender, né, melhor algumas das coisas que vocês estão falando, e isso pode ser instrumento de muita graça, de muito encorajamento para a sua vida. Ok? Então, chamada a atenção para esse ponto que eu acho muito interessante, eu acho que merece ser sempre lembrado. Essa dinâmica de comunidade ajuda muito a gente a recarregar as baterias. Nós podemos entrar melhor, né, no conteúdo da aula de hoje. Lembra assim, tá? Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com reconhecer o nosso coração quebrado, nosso coração desalinhado, e começar a organizar as coisas para que, com o coração realinhado diante do Senhor, diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do resto da criação, diante dos chamados de Deus para nós no mundo, começarmos a verdadeiramente caminhar, verdadeiramente servir a Deus. Isso que a gente está fazendo aqui ao longo dessa semana é um comprimido de um conteúdo que, de certa forma, se desdobra ao longo de toda a vida, à medida em que a gente vai caminhando com Deus. E de um modo especial, né, esse conteúdo eu desenvolvo melhor dentro do curso Descansado e Produtivo, que trabalha esses temas dentro de um currículo mais desenvolvido, melhor organizado, em que você vai ter uma parte de alinhamento do coração, uma parte de métodos, técnicas e recursos de produtividade e uma parte de áreas de crescimento que normalmente ficam fora, né, fora da nossa atenção, fora do nosso foco, quando a gente está pensando sobre produtividade. Eu estou condensando essas coisas e alguns desses pontos para que a gente, nessa recarga, já consiga ter esses vislumbres do que precisa ser realinhado no nosso coração e de como a gente pode caminhar nessa direção. Então é por isso que nós falamos aí na aula de número 1 sobre a nossa bateria fraca, né? Então, revisando aí o que a gente viu na aula 1, basicamente, nós estamos com a bateria fraca. Essa bateria fraca se manifesta de diferentes modos, mas, de certa forma, todos nós estamos experimentando isso em maior ou menor grau. O problema da nossa produtividade está fundamentalmente no nosso coração. Não adianta você simplesmente sair lendo livros sobre produtividade, você adquirir métodos ou recursos de produtividade. Não adianta você comprar uma promessa, né, que é oferecida para você de redenção mediante tal programa, tal técnica, tal recurso, tal metodologia, se, em primeiro lugar, o seu coração não estiver se movendo na direção certa. Tá? Essa é a premissa fundamental. E o nosso coração tem se movido nas direções erradas, né? Nós seguimos direcionamentos errados que afetam diretamente a nossa postura e a nossa produtividade no dia a dia. Aqueles que adotam uma postura otimista tentam fazer tudo na força do seu braço e terminam cansados. Aqueles que adotam uma postura pessimista desistem antes de começar e, por não cumprirem os chamados de Deus para eles, também ficam
frustrados e cansados. E é assim, então, que a gente precisa começar a pensar em uma forma diferente, em uma direção, como a gente mencionou na última aula, da esperança, com uma lógica diferente para cumprir aos chamados de Deus para nós. Há uma lógica radicalmente diferente na maneira cristã de lidar com a produtividade. O cristianismo apresenta para a gente uma outra noção, uma outra visão, uma outra proposta. Aliás, se vocês me permitem até riscar um pouquinho aqui, a gente pode dizer que a visão cristã de produtividade, vou botar um preto aqui, né? A visão cristã de produtividade é diferente em vários aspectos. A gente pode pensar, por exemplo, que a visão cristã de produtividade é diferente em suas... vamos pensar assim, primeiramente em sua motivação. Então, existem alguns autores, ou um autor específico, Simon Sinek, que fala um pouco sobre direcionamento e acaba conectando com o aspecto da produtividade, né? E um dos livros dele trata disso, de começar com o porquê. Bom, as motivações do cristão para cumprir as suas tarefas, para cumprir as suas demandas, para ser produtivo, são motivações diferentes de qualquer outra pessoa. Ou pelo menos do cristão consistente, né? Do que a gente está tentando trabalhar aqui. Porque como nós já falamos, aquele que não tem vida com Deus, ou mesmo o cristão que está com o coração desalinhado, ele está girando em torno de si. As suas motivações são confusas e por isso elas bloqueiam, atrapalham o seu desenvolvimento e a sua produtividade. Então, a motivação do cumprimento das nossas tarefas, da nossa produtividade, na visão cristã é totalmente diferente. Lembra de Isaías 43, versículo 7, ou lembra da resposta ao a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, né? Essa é a nossa motivação. Além disso, eu estou vendo aqui que para o quadro ficar tem que olhar só para essa câmera. Além disso, a visão cristã de produtividade, ela é diferente não apenas em sua motivação, mas ela é diferente também em suas metas. Então agora eu lido com o para quê. A gente fala dos motivos pelos quais a gente faz algo. E segundo cristãos, os motivos, né, são centrados em Deus. E a gente fala dos objetivos para os quais nós fazemos alguma coisa. Os objetivos também são a glorificação do Senhor, são o serviço das pessoas. Os objetivos estão conectados com o que Deus nos ensina, com o que Deus estabelece para nós. Motivações diferentes, metas diferentes. E a gente pode falar aqui também de modos diferentes. E aqui é o como. Veja bem, nós partilhamos
de motivos, metas e modos que aqueles que não temem o Senhor possuem em alguns aspectos, né? Pensa, por exemplo, em termos de metas, né? Uma das metas pode ser: eu quero ter um bom patrimônio. Ok, não é pecado, né? Essa é uma meta que as pessoas lá fora têm: eu quero enriquecer ou alguma coisa assim. E não é necessariamente pecado você ter uma meta assim. Mas qual é a sua motivação com isso e quais são os desdobramentos disso, né? Alguém pode desejar enriquecer como um fim em si mesmo e assim colocar toda a sua confiança nas riquezas. Alguém pode desejar enriquecer, por outro lado, como uma das formas de ter mais recursos para poder servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor as outras pessoas. Então veja que, de certa forma, havia um objetivo, mas com motivações totalmente diferentes. E assim os modos também serão afetados, né? A gente não vai buscar enriquecer de qualquer forma, mas de formas que sejam íntegras e conectadas com aquilo que o Senhor nos ensina. Então há uma diferença já significativa entre a visão cristã de produtividade e uma visão não cristã. Então há uma lógica radicalmente diferente que você precisa entender aqui, tá? Só para trazer mais um aspecto conectado aqui e para evitar uma confusão, nunca confunda ser produtivo com estar ocupado. Ou até mesmo realizar tarefas. A gente vai já falar sobre isso, mas entenda que são coisas diferentes. Você pode realizar muitas tarefas e não ser exatamente produtivo. Você pode estar sempre ocupado. Aliás, talvez nós estejamos sempre ocupados, mas muitas vezes não somos produtivos, né? Então, existe uma diferença aí, e segundo a visão cristã, a diferença é ainda maior por causa da direção que nós estamos tomando. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Na visão cristã, vou colocar em azul aqui. Nunca sai do nosso horizonte, ou pelo menos nunca deve sair, a eternidade. E é olhando para a eternidade que nós dimensionamos melhor o nosso relacionamento com o tempo. Ok? O nosso senso de produtividade tem a ver com uma direção totalmente diferente que nós adotamos, que considera a eternidade e que, ao olhar para a eternidade, redefine o modo como nós olhamos para o nosso tempo e como nós gerenciamos, lidamos, enfim, caminhamos com o nosso tempo, ou, para ficar ainda mais claro do ponto de vista cristão, com o tempo que Deus nos deu. Não é meramente nosso tempo, pura e simplesmente, né? Então, se você já começa a perceber essas distinções, motivações, metas, modos diferentes, não necessariamente fazer muita coisa,
mas entender uma direção que você deve seguir, a gente começa a olhar para essa lógica diferenciada na maneira cristã de lidar com a produtividade. E aí, só para lembrar você, é exatamente sobre isso, sobre essa visão diferenciada, sobre uma perspectiva distintamente cristã de produtividade, que a gente trabalha, que a gente caminha lá no Descansado e Produtivo. Tá? O trabalho de alinhar o coração, que não seja meramente, como a gente falou na aula anterior, né? Truques para fazer você se sentir melhor, ou algo assim, mas que seja realmente um reajuste do direcionamento da nossa vida para que a gente possa servir mais adequadamente. Esse é o trabalho do curso Descansado e Produtivo. Né? A ideia é que nós possamos sair dali, a gente está tendo um aperitivo aqui, né, nessa recarga, é que a gente possa sair dali com a bateria recarregada, com o coração apontando para uma direção diferente e agora sim dando os passos com rotinas, estruturas e caminhos mais firmemente estabelecidos para poder servir a Deus com alegria no mundo, nos lugares em que Ele nos colocou. Mais um aspecto importante para a gente diferenciar aqui é a produtividade da verdadeira produtividade. Então aqui, ó, só para você entender, eu estou descaradamente imitando um autor chamado Francis Schaeffer. Se você nunca ouviu falar dele, talvez você realmente ainda não tenha acompanhado muito do material que eu produzo, porque eu vivo falando dele. Né? O Schaeffer tem um livro chamado Verdadeira Espiritualidade. E eu peguei um pouco dessa ideia. Aliás, o Verdadeira Espiritualidade é um dos livros importantes assim para trabalhar esse alinhamento do coração. Inclusive, ele vai estar no clube do livro que eu organizo. Né? Depois você vai saber melhor sobre isso. Mas o Schaeffer tem o Verdadeira Espiritualidade e eu peguei um pouco dessa ideia só para fazer essa diferenciação entre o que normalmente se pensa ou se descreve lá fora como produtividade e o que nós queremos entender aqui, quando a gente está passando pela recarga, como verdadeira produtividade, que é a visão cristã, né? Porque produtividade, basicamente, visto lá fora, tem a ver com fazer mais, vamos pensar assim, né? Com menos. Como assim? Gastar menos energia para realizar mais tarefas, fazer mais coisas gastando menos tempo, produzir mais coisas gastando menos dinheiro. E a ideia é assim, crescer em suas habilidades como gestor do seu tempo, dos seus recursos, das suas energias. E em grande medida, isso é ótimo, tá? Nós temos muito a aprender quanto a essa visão de realmente fazer mais com menos. Mas entenda isso aqui. Verdadeira produtividade não é só sobre fazer mais com menos, não é só sobre ser um melhor gestor do seu tempo, da sua energia, dos seus recursos. Verdadeira produtividade é fazer as coisas na direção correta. Sabe por quê?
se eu te ensinasse só isso aqui na recarga, você poderia sair daqui altamente energizado, vamos dizer assim, sabendo fazer um monte de coisa, ou pelo menos, né, cheio de energia, de ideias sobre como você vai fazer isso e aquilo, e vai abraçar aquele outro projeto, e vai entrar nesse e naquele e tal. E você poderia até mesmo conquistar muitas coisas, você poderia realizar muitas coisas, você poderia, por todos os critérios, né, lá de fora, ser considerado uma pessoa produtiva ou uma pessoa de sucesso. Mas a gente sempre tem que lembrar dessa pergunta aqui, ó. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Entende? Não adianta você fazer muitas coisas. Não adianta você ser um realizador. Não adianta você ter todos os itens do seu checklist preenchidos direitinho, né? Olha que orgulho, eu consegui fazer tudo. Se você não estiver caminhando na direção certa, em grande medida, essas coisas são pura vaidade. Então, entenda bem que existe uma diferença radical entre produtividade e verdadeira produtividade. Fazer as coisas na direção correta, na base correta, caminhando para o lugar certo, pelos motivos certos e modos corretos também. Tá, mas o que são essas coisas, né? O que são esses motivos, essas metas, esses modos? Como é que essa lógica cristã da produtividade se manifesta? Então vamos lá. Eu resumo isso da seguinte forma. A verdadeira produtividade, ou a produtividade centrada no Evangelho, tem 4 pilares fundamentais: identidade, discipulado, vocação e momento. Identidade, discipulado, vocação e momento. O que é isso, Allen? Vamos lá, a gente vai caminhar por cada ponto desses aqui. Dá uma respirada. Tá entendendo bem? Se até aqui você não pegou um caderninho para anotar, fazer suas anotações, interagir ativamente com esse conteúdo, essa é uma boa hora, tá? Para aproveitar, pegar e assim você poder participar bem desse material. Lembra de que, é claro, né, cada um pode seguir um ritmo próprio, um caminho próprio. Às vezes você escuta essas aulas enquanto você está fazendo, sei lá, academia, ou você está lavando louça e aí fica mais difícil anotar. Mas se você está fazendo isso, né, num tempo separado para fazer só isso, então quanto mais você exercer uma atenção ativa, significa você ouvir anotando, né, usar o máximo de recursos possível para que os seus sentidos estejam envolvidos no seu aprendizado, melhor. Tá bom? Respirou? Vamos em frente. 4 aspectos. Identidade, discipulado, vocação e momento. O primeiro deles é a identidade. E aqui, basicamente, nós estamos levantando e respondendo a pergunta: quem sou eu? Como assim, quem sou eu? Entenda o seguinte. A gente acha que produtividade é sobre as coisas que a gente consegue fazer.
E por causa disso, né? Então a gente fica tão focado assim nas tarefas e eu quero ser o melhor leitor, eu quero ser uma mãe que consegue dar mais conta da educação dos meus filhos, eu quero ser uma dona de casa que consegue cuidar melhor das tarefas do lar, ou sem me sentir sobrecarregada, ou pelo menos, né, chegar ao fim do dia e ver que eu consegui realizar as coisas. Eu quero ser um profissional que quer, enfim, não fazer as coisas só atrasado. Eu quero ser um estudante que não fica perdendo foco e procrastinando. Tá? Mas te lembra que por trás das nossas tarefas sempre existe a pessoa que está realizando tais tarefas. E o coração e o senso, inclusive, né, de identidade dessa pessoa que está realizando, vai ser muito determinante sobre os modos, sobre os motivos e sobre as metas pelas quais essa pessoa se envolve com os seus chamados. Você já tem um senso de identidade, ok? Você não vai precisar inventar nada. E essa não é uma coisa assim inusitada. Você já trabalha, você já realiza as suas tarefas a partir de um senso de identidade. É que muitas vezes esse senso não está claramente percebido por você. E aí o que a gente tem que fazer é identificar esse senso e ajustar à luz da verdade do nosso Deus. Se o seu senso de identidade não estiver muito bem definido segundo aquilo que Deus diz, você vai ter problemas no cumprimento das suas tarefas. Ok? Anota isso. Se o seu senso de identidade não estiver muito bem estabelecido naquilo que Deus diz sobre você, você vai ter problemas no cumprimento das suas tarefas, dos seus projetos, das suas demandas. Então você precisa responder quem sou eu segundo a Escritura. Eu não vou poder desenvolver isso tanto aqui, mas basicamente entenda o seguinte: nós usamos critérios falsos para nos definir. Há vários aspectos, tá, que nos ajudam a utilizar esses critérios falsos. Mas enfim, imagine que você foi demitido do seu emprego e o seu patrão disse: você é um incompetente, você é uma incompetente. E você pode ter assimilado esse tipo de visão acerca de si, de modo que agora você se define, ainda que você não diga para ninguém, ainda que você não exatamente articule isso, né? O modo como você se vê é: eu sou incompetente. Ora, se essa é a sua identidade funcional, né? Se essa é a identidade que na prática dirige os modos de você perceber a si mesma e assim também de perceber toda a realidade à sua volta, como é que você acha que você vai se portar diante das tarefas, dos projetos, das demandas, dos serviços que aparecerem para você? Isso vai afetar muito. Você vai ser uma pessoa mais tímida, você vai estar mais encaminhada para aquela visão pessimista que nós vimos na aula anterior. Eu não consigo, eu acho que não vai dar certo, eu não. E assim a sua produtividade, o modo de você servir a Deus é afetado.
Então você achava que era só uma questão de tarefas, que talvez você não estava dando conta. E aí, por vezes, você não percebe que tem todo um aspecto anterior de uma identidade que não foi fortemente estabelecida. Tá. Como é que eu respondo então? Com critérios verdadeiros. Os critérios estão na palavra de Deus. Quem sou eu? A Bíblia descreve a nossa identidade de várias formas. Eu vou apresentar só um aspecto, a partir do qual vários outros se desdobram. Tá? Mas a nossa identidade agora, se você crê em Jesus, se você tem vida com Cristo, a sua identidade é essa aqui, ó. Se você está acompanhando essas aulas da recarga e Deus é uma figura distante, Jesus é uma figura distante para você, você gostou por causa da linguagem e tudo mais, tem alguma coisa interessante aqui, mas você não tem um relacionamento verdadeiro e vivo com o Senhor, esse é o momento em que eu quero te convidar verdadeiramente a se arrepender dos seus pecados, a abrir mão dos seus meios, das suas tentativas de salvar a si mesmo, inclusive pela produtividade, justificar sua vida pelas suas obras. Isso não vai dar certo, isso não funciona. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus, porque é somente confiando em Cristo, reconhecendo que só Cristo nos salva dos nossos pecados, reconhecendo que nós estamos em dívida eterna para com o nosso Deus e que a única forma de nós não sermos consumidos pela ira dele é nos arrependendo dos nossos pecados e nos agarrando a Cristo. Se você não entender isso, não caminhar, né, desse modo, então todas essas coisas que eu estou falando aqui não vão fazer muito sentido para você. E a sua identidade não vai ser essa aqui. Tá? Você vai ter toda a razão em ter uma identidade insegura. Não necessariamente essa de que ser incompetente. Existem aqueles que têm uma identidade falsa baseada no orgulho. Né? Eu sou super competente e se acham mais do que realmente são. Mas se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, então a sua identidade será de filho de Deus. E quem é filho, entenda o seguinte, né? Nós éramos inimigos de Deus. Se você ainda não crê em Jesus, você ainda é inimigo de Deus. Mas nós que passamos a crer em Cristo, fomos recebidos como filhos. Olha só, de inimigos para filhos. Isso significa o quê? Perdão. Isso significa adoção, acolhimento. Isso significa amor. Olha para essa moça aqui, que vive dizendo para si mesma: eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou burra, eu sou lerda, e o tempo todo assumindo visões acerca de si, da sua identidade, que estão centradas em coisas que outros disseram para ela, em experiências da sua vida, em aspectos assim. Olha para essa moça que está toda travada nos seus projetos, ela não consegue ter um relacionamento saudável, ela não consegue namorar com ninguém, ela não consegue se apresentar adequadamente numa entrevista de emprego, ela se arrasta pelos estudos, ela se arrasta na vida, né? E diz para essa moça: se você crê em Cristo Jesus, você foi perdoada. Não tem mais nenhuma mancha de pecado, de sujeira sobre você. Você foi acolhida, ainda que outras pessoas, ainda que familiares seus tenham rejeitado você,
Deus acolheu você na família dele. Você é aceita. Você é amada. Você não precisa temer a rejeição ou o amor de ninguém, porque você foi amada, você é amada pelo Senhor. E agora uma pessoa que tem esse tipo de base, esse tipo de resposta acerca de si, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, essa pessoa tem um centro muito mais seguro, a partir do qual ela vai olhar para os seus desafios e vai atacá-los, né, vamos dizer assim. Você está entendendo? Sem uma identidade ajustada, nós viveremos inseguros. Isso vai afetar muito das nossas respostas aos chamados de Deus para nós. Por que a gente anda confuso, inseguro, ansioso, amedrontado, desanimado? E muitas vezes isso tem a ver com o fato de que a nossa identidade é uma identidade desajustada. Esse é você? Essa é você? Essa é uma boa oportunidade para você colocar todas essas coisas diante de Deus em oração e começar a realinhar o seu coração, renovando o seu senso de identidade em Cristo. Segunda coisa, discipulado. Então, olha só, na identidade eu estou respondendo a pergunta, ou lidando com a pergunta, quem sou eu? Então, de identidade, quem sou eu? Agora, o discipulado. Discipulado, eu estou respondendo, lidando com a pergunta, quem eu devo me tornar? E por que esse ponto aqui é importante? Porque, de novo, embora muitas vezes a gente só olhe para a tarefa, por trás da tarefa existe um sujeito. E se esse sujeito se resumir às tarefas que ele realiza, ele pode ser um bom cumpridor de tarefas, sem se tornar necessariamente alguém com um crescimento pessoal claro. Então, lembra, volta para os pontos anteriores que a gente falou e faz a distinção entre produtividade e verdadeira produtividade. Produtividade, ok, o cara faz muita coisa. Então, beleza. Realizar muitas tarefas pode estar ótimo dentro do conceito de produtividade. Mas isso aqui não basta para a gente. Nós queremos mais. Isso aqui não é suficiente. Nós queremos um direcionamento correto, olhando para a eternidade. E aí a gente percebe que existem aspectos aqui desse sujeito que precisam ser trabalhados e que vão influenciar até mesmo o modo de lidar com as tarefas dele. Como assim, que aspectos? Bom, a gente está falando aqui, por exemplo, de caráter. A gente está falando de conhecimento. A gente está falando de competências. E aí eu dou o nome geral para isso de discipulado, porque isso tem a ver com a transformação do meu ser, primeiramente a semelhança de Jesus, né? Isso tem a ver com o meu crescimento na vida.
Tá entendendo? Não basta você ter uma boa lista de coisas a fazer e cumprir a sua lista de coisas a fazer. Se você não está se tornando uma pessoa melhor a cada dia, se você não está crescendo na direção de quem você é. Aliás, essa aqui é a mensagem da carta de Paulo aos Efésios, né? Você pode resumir assim, ó. Torne-se aquilo que você é. Opa. Como assim? Paulo sempre providencia para a gente a imagem daquilo que nós já somos em Cristo, e agora ele nos encoraja a caminhar no dia a dia para vivermos à luz dessa realidade. Então, primeiro, eu olhei aqui quem eu sou, ok? E agora, na minha lógica de produtividade, eu preciso considerar o tipo de pessoa que eu devo me tornar e assim considerar os caminhos para que eu me torne essa pessoa. Isso vai envolver fundamentalmente, né, esse alinhamento do meu coração no relacionamento com Deus. E como desdobramento disso, o desenvolvimento de caráter, de conhecimento e de competências que envolvem essa direção direta do meu relacionamento com Deus, mas que não ficam restritas aí, que envolvem todo o trabalhar do meu ser na vida. Então, nesse caso aqui do discipulado, ser produtivo não significa só você saber como realizar melhor o seu trabalho específico, tá? Mas envolve você adquirir os conhecimentos necessários para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais instruída, para ser uma pessoa mais santificada, para ser uma pessoa com maior repertório e com maior competências, né? maiores competências, acho que é isso, né? Isso significa então que no seu planejamento diário deve ter não só a lista de coisas que você tem que fazer naquele dia, nesse sentido das tarefas comuns, mas você tem que buscar aqui, por exemplo, o seu tempo com Deus. Devocional, deixa eu botar aqui devocional melhor, né? Seu devocional, alguma leitura ou um estudo, ou assistir vídeos no YouTube, né, de alguma coisa para ampliar o seu conhecimento, e cursos e treinamentos para trabalhar suas competências. Então, vou botar aqui uma leitura e cursos. A ideia aqui é investir no desenvolvimento da pessoa que está por trás das tarefas a serem realizadas. Isso é parte do chamado de Deus para nós também. E aí, como eu falei, à medida em que nós crescemos nesses aspectos, o nosso cumprimento das tarefas também melhora nitidamente. Às vezes, coisas que você nem imaginava vão fazer muita diferença. Você escolheu ler um livro sobre alimentação. Aliás, lá no curso Descansado e Produtivo, eu trabalho, né, alguns pilares da produtividade, e um desses pilares tem a ver com a energia, tem a ver com a alimentação, né? Então você lê um livro sobre alimentação e nem, enfim, aparentemente não tinha tanta conexão com outras coisas que você faz. Mas aí você percebe que à medida em que você se alimenta melhor, isso produz um resultado
melhor em termos das inflamações do seu corpo e assim as suas disposições para cumprir as tarefas do dia. Olha só, você estava buscando algo mais geral, nem era específico sobre a sua área, mas que envolvia aumentar o seu repertório, desenvolvê-la de alguma forma, e isso produziu efeito sobre o modo como você cumpre as suas tarefas. Então, discipulado. Identidade, quem eu sou. Discipulado, quem eu devo ser, quem eu devo me tornar. Então, não adianta realizar tarefas se eu não estou crescendo como pessoa. Ok? Crescimento profissional às custas do seu desenvolvimento moral, espiritual, é um tiro no pé. Se você se torna alguém produtivo ao mesmo tempo em que você mata a verdadeira produtividade, você, é altamente produtivo na direção errada. E vai descobrir lá no fim da jornada que era tudo vaidade. Terceiro pilar, terceiro aspecto, vocação. Então volta aqui sempre se olhar as coisas dentro do eixo aqui, né? Identidade, discipulado, vocação. O que é a vocação? Eu estou respondendo agora a pergunta: o que Deus me chamou para fazer? Por vezes, esse é um ponto um pouco confuso, problemático, porque muitos de nós têm essa ideia de que nós temos que descobrir a vocação de cima para baixo. Como assim? Eu tenho que ter um senso claro e imediato do que Deus me chamou para fazer na vida. Então, se eu não souber o que Deus me chamou para fazer na vida, com certeza, então eu não entro ainda em nenhum projeto, eu não fico com medo de entrar em tal curso da universidade, eu não sei se é esse ou se é aquele, eu fico travado. E, gente, entenda o seguinte, algumas pessoas vão ter clareza muito cedo sobre o que elas querem fazer, sobre realmente o que elas foram chamadas por Deus para realizar. Mas nunca vai ser com um anjo descendo do céu e uma coisa vindo assim e um outdoor dizendo para você: Deus veio aqui para te dizer que você existe para ser professor. Não funciona assim. A maioria de nós vai desenvolver o nosso senso de vocação de baixo para cima mesmo. E tá tudo bem. E de baixo para cima funciona como? Circunstâncias, por vezes, o modo como você foi criado, onde você foi criado, as habilidades que foram trabalhadas em você desde a infância vão ter um papel fundamental para dirigir os caminhos que você vai seguir, cumprindo a sua vocação, o seu chamado da parte de Deus. Vão envolver experiências. E aqui experiências são testes. Testa, faz um estágio em um lugar e vê se funciona bem, vê se você tem aptidão, vê se você tem a disposição. De repente você faz o teste, faz um estágio de 3 meses e aí descobre que aquele lugar lá realmente não era o seu lugar. Ou você faz o teste e descobre, puxa, é isso aqui mesmo. Envolve aconselhamento, conselhos. Você vai conversar com pessoas mais velhas, vai conversar com profissionais. Eu estou pensando só aqui em termos de vocações profissionais inicialmente, tá? E essas pessoas podem te ajudar a ter um senso melhor de realidade. E até mesmo conselheiros, amigos e pessoas mais próximas podem olhar para você e dizer: você tem jeito para isso, ou então você não tem o menor jeito para isso. Você está iludido achando que esse é o seu caminho. Mas em tudo isso, talvez relacionamentos, vamos colocar aqui.
Todas essas coisas influenciam. Mas em tudo isso a gente já sabe que a nossa vocação fundamental é glorificar a Deus. Nos relacionamentos, você já tem vocações nítidas. A vocação do marido, a vocação da esposa, a vocação do pai, a vocação do filho. E essas são vocações, né, no relacionamento que Deus nos dá. Vocação da mãe, né? Então nós olhamos para aquilo que Deus nos chamou para fazer e estamos respondendo a esse chamado, né? Respondendo a aquilo que Deus nos apresentou. Lembre-se que nem toda vocação é definitiva. Existem vocações temporárias. Nesse período da sua vida, você vai servir de tais e tais formas. E tá tudo bem, tá? Não fique travado, mas eu estou fazendo uma coisa e agora é isso aqui para sempre. Não necessariamente. Mas por que é importante responder a essa questão? Porque isso aqui é o que vai disciplinar o seu foco para que você possa ser produtivo em uma direção correta. Se você não entende ou não tem maior clareza sobre quais são esses chamados de Deus para você, então o que vai acontecer é que você vai ficar correndo de um lado para o outro, patinando de um lado para o outro, sem um direcionamento muito claro. E assim gastando energia, gastando tempo, gastando recursos, talvez gastando dinheiro, sem ser verdadeiramente produtivo. Então, talvez agora o seu momento, a sua vocação, dentro do seu tempo, né, seja a de estudante. Então, se você entende o que Deus te chamou para fazer agora, você abraça essa vocação e busca servir intencionalmente dentro desse chamado. E assim você converge os projetos da sua vida para essas vocações centrais. Aliás, é importante lembrar aqui, tá? A vocação familiar e a vocação espiritual, por assim dizer, são sempre vocações prioritárias. Então não adianta você dizer, Deus me chamou para ser um advogado bem-sucedido e agora você sacrifica a sua família no altar da profissão para que você se torne um advogado bem-sucedido. O custo disso é muito alto. Tá? Então você organiza as suas prioridades, organiza os seus projetos, organiza as suas demandas e as suas tarefas, considerando o que Deus te chamou para fazer. Isso, inclusive, vai te dar um senso melhor de projetos que caem no seu colo e que você vai poder delegar para outras pessoas. Não, ok, isso aqui é bom, mas Deus não me chamou para fazer isso. Há outras pessoas que podem fazer e a gente que vai fazer melhor do que eu. Ok? Então, o senso de vocação, e aliás, né, o senso de vocação está conectado a isso aqui. O senso de vocação me diz, eu estou sempre respondendo a Deus nas coisas que eu faço. Então, o senso de vocação transforma as motivações para o trabalho e ajusta o foco. Vamos lá. Identidade. Puxa, me deu branco aqui enquanto eu estou dando essa aula para vocês. Identidade, discipulado, vocação e agora o quarto aspecto, momento. Vamos lá. Estamos chegando ao fim dessa aula. Já temos 1 hora de aula e eu quero entregar, né, um melhor conteúdo para vocês, mas eu também quero fazer isso de um modo que honre o seu tempo. Também por isso a gente tem, né, apenas 3 aulas espaçadas. Se você não puder assistir uma aula inteira num dia, você tem 2 dias, dá para assistir. Mas vamos lá. Quando eu estou lidando agora com o momento, eu estou respondendo a essa pergunta aqui. Quais são as minhas circunstâncias?
E essa perguntinha aqui, ou a clareza quanto a esse ponto, também faz total diferença no cumprimento dos nossos chamados diante de Deus. Por quê? Porque essas coisas me ajudam a ajustar as minhas expectativas quanto ao serviço dentro do tempo presente. Deixa eu te explicar melhor. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de uma mãe. Nós temos uma mãe que já entendeu, né, quem ela é diante de Deus, que já entendeu e está buscando assim, né, crescer em termos do seu caráter e também em termos dos seus conhecimentos e competências, que já entendeu parte, né, da sua vocação, do seu chamado, e por causa disso ela quer crescer como leitora. Aliás, desde antes de ser mãe, ela lia livros e gostava, né, de fazer suas resenhas, de estudar e realmente aprender. Ela amava esse negócio. Mas ela acabou de ter um bebê. Então ela está com um bebê recém-nascido. E agora ela está muito frustrada. Porque a vida de leitura dela parece que sumiu. Ela não tem energia para ler livros como ela fazia antes. E agora ela se sente um fracasso por causa disso. O que está funcionando no coração dessa moça? Né? Ela se sente culpada, ela se sente mal, ela chora, ela se sente improdutiva. O que está funcionando no coração dela? Ela entendeu seu chamado, ela entendeu esses aspectos, mas ela não entendeu, ou pelo menos não aceitou o seu momento. E o nosso momento sempre ajusta, ou de certa forma disciplina, os modos como nós vamos atender aos chamados de Deus para nós. Uma mãe de um bebê, de um recém-nascido, não pode esperar ter a mesma energia, o mesmo tempo de uma mulher solteira, de uma mulher casada ainda sem filhos. São momentos diferentes. E por isso, ou ela vai viver ressentida, frustrada, porque não entendeu muito bem, não consegue lidar adequadamente com o seu momento, ou ela pode ajustar as suas expectativas, entendendo o momento em que Deus a colocou, abraçar aquilo e começar a reorganizar a sua vida para que ela possa cumprir os chamados de Deus dentro do momento que Deus lhe deu. Pense em um jovem que já entendeu que ele foi chamado para ser um missionário. Então, vamos pensar aqui em termos de chamado, né? Missionário. Não é para ser miss, não, é para ser missionário. Mas ele está aí, acabou de terminar o ensino médio, e o momento dele é o seguinte: ele ainda não tem tantas habilidades na vida, ele ainda não tem tanto conhecimento. Então, até mesmo esse chamado precisa ser questionado, precisa ser melhor avaliado dentro do contexto da igreja. Mas no momento que ele está, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que buscar capacitação. Então, o momento dele é de fazer um curso teológico, é de estudar pelo menos o inglês,
Então, dentro desse momento, ele vai começar a trabalhar para caminhar na direção do cumprimento melhor do seu chamado. Alguns de vocês, participando aqui dessa semana, já sabem que querem ser médicos, ou promotores, ou policiais federais, ou alguma coisa assim. E aí vocês têm que entender como é que isso se traduz no momento em que vocês estão. É a fase de estudos, é o momento de preparar certas coisas. Vocês precisam ajustar esse senso do chamado às condições reais do presente em que Deus lhes colocou. Vocês foram chamados para ser, sei lá, pregadores, pastores. Mas se nesse momento agora vocês estão com um problema nas cordas vocais, então não adianta ficar irado, irritado. Esse é o momento de se tratar, esse é o momento de repousar, esse é o momento de tomar todos os cuidados necessários para que no tempo certo vocês possam voltar a fazer as coisas que Deus lhe chamou para fazer. Sem isso aqui, sem entender as minhas circunstâncias, muito provavelmente eu vou cultivar expectativas erradas e vou ficar dando murro em ponta de faca. Entender o meu momento me permite ajustar expectativas e definir um ritmo adequado para o cumprimento desses chamados de Deus. O ritmo adequado. A mãe vai continuar lendo, mas ela vai ler em um ritmo diferente da mulher solteira. Então, pessoal, com esses 4 aspectos, nós temos aí uma lógica totalmente diferente de produtividade. Identidade, discipulado, vocação e momento. Pega todo esse material, vê as suas anotações e começa a pensar em como é que isso se aplica na sua vida, na sua situação concreta. E percebe como isso vai definir ou reorganizar todo o seu planejamento já desde esse 2º semestre. Nós estamos em julho, né? Talvez você esteja planejando aí como é que vai caminhar nos próximos meses. E eu já te diria, reorganize o seu planejamento à luz disso aqui. Isso vai fazer muita diferença. Então, de fato, essas noções mudam o jogo da produtividade, porque elas são outra coisa. Na próxima aula, a aula de número 3, nós vamos trabalhar o aspecto aí da perseverança e eu quero te apresentar também alguns recursos que vão te ajudar a caminhar na trilha. Tá? Então, assim, se você acompanhou esse material, se isso está fazendo diferença para você, convida mais gente, convida os seus amigos, convida mais pessoas para pegar isso aqui, para que mais pessoas sejam impactadas com esse conteúdo, para que você possa ser um instrumento aí também de edificação para outros, tá bom? E na próxima aula, especialmente para aqueles que já estão esperando, né, abrir as inscrições para o curso Descansado e Produtivo, eu também vou te falar, né, de como é que você pode seguir comigo, né, nesses materiais que a gente já tem trabalhado aqui na Recarga, mas indo além, para verdadeiramente realinhar o seu coração e caminhar com a verdadeira produtividade. Aliás, vai ser algo para esse material do Descansado e Produtivo, para essa turma, por assim dizer, vai ser uma coisa nova e incrivelmente surpreendente, tá bom? Então já fica ligado, não perde a aula da sexta-feira. Você não faz ideia. Bom, eu te encontro lá. Temos aí 1h10 de aula. Que Deus abençoe você. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Parabéns, né, pelo investimento exatamente no discipulado, né? É isso que você está fazendo enquanto acompanha a Recarga. Deus te abençoe. Até a próxima aula.